Já temos cá... Senhores deputados, já temos... Boa tarde a todos. Depois de uma tarde animada de debate, ainda por cima aos mesmos, não é? Dada a temática. Somos quase os mesmos deputados que fizeram o debate anterior. Já temos quórum, eu se calhar sem demoras, porque temos duas audições. Pedia para começarmos, para darmos início e recebermos o Dr. António Frias Marques, da Associação Nacional de Proprietários. Aproveito para perguntar aos senhores deputados muito rapidamente sobre a proposta de entidades para audição. Eu creio que nenhum grupo parlamentar fez chegar ainda propostas. Tencionam fazer chegar ou dou por... ou entendo que os senhores deputados podemos, depois destas audições que vamos fazer, prosseguir com o nosso trabalho na especialidade. Ainda teremos que agendar as que já tínhamos aprovado. Ainda irão apresentar a proposta. Não, senhores deputados, era hoje. Tá bem. Muito bem, então... Está bem, senhores deputados, então tentamos fazer um esforço até à próxima segunda, terça-feira. Terça-feira, talvez. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição. Começo por, naturalmente, cumprimentar e saudar a Associação Nacional de Proprietários, quem temos o maior gosto de fazer hoje esta audição. Cumprimento, portanto, o Dr. António Frias Marques e o diretor jurídico também, Dr. Fernando Marques da Silva. Hoje tivemos justamente um dia intenso e interessante sobre política de habitação, por agendamento do Partido Comunista Português, portanto é hoje um dia, sim, para os deputados que aqui estão mesmo dedicado à habitação, assim como é a missão também deste grupo de trabalho, que é criado, como os senhores sabem, é criado por causa do Plano Nacional de Habitação e, portanto, antes de passarmos ao trabalho de proposta política e de especialidade do documento, que conhecem bem, do Plano Nacional de Habitação, para o qual também, naturalmente, sei que já terão dado contributos relevantes. Estamos a fazer um conjunto de audições. Calhou também, e aproveito para agradecer a disponibilidade, que a primeira audição que este grupo de trabalho vai realizar é a Associação Nacional de Proprietários. E por isso, sem mais demora, passava a palavra ao Dr. António Frias Marques, na direção, dizer que tem uma intervenção inicial de 5 minutos, que se seguirá depois uma intervenção de 5 minutos de cada grupo parlamentar aqui presente na reunião, ao que se sucederá depois das intervenções dos senhores e senhoras deputadas, 10 minutos de resposta final novamente à Associação Nacional de Proprietários. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Associação Nacional de Proprietários agradece a oportunidade que foi dada pela Assembleia para se poder pronunciar acerca destes temas, porque efetivamente é rara a oportunidade que nos é dada noutras instâncias para nos podermos pronunciar. Eu não trouxe nada escrito, tenho apenas aqui uns tópicos e acerca destas questões que estão em debate, há uma, eu gostava de me centrar, porque depois se nós nos espalhamos por uma série de subtemas, torna-se tudo muito mais complicado. Há um problema agora que está
que é muito falado, que é o problema dos devolutos. E era precisamente nos devolutos que eu gostava de me centrar. Porque tem sido dado a entender de que em Portugal temos, penso que cerca de 700, números redondos, o nosso parque habitacional tem 6 milhões de alojamentos, desses nós precisamos apenas de 4 milhões de alojamentos, porque acho que temos 4 milhões de agregados familiares, portanto sobram 2 milhões, mas parece que há 1.300.000 portugueses que dispõem de uma segunda casa. Ou seja, sobram 700.000 casas, 700.000 alojamentos, que se subentende que estão devolutos. E normalmente utiliza-se este termo devoluto, que no fundo quer dizer vago, desocupado, para atacar quem? Atacar o proprietário, o possível senhorio. E é dado a entender que eles são devolutos apenas por má vontade do proprietário, até porque o proprietário é mau, tem a casa fechada, a casa está impecável, está pronta a ser utilizada por quem delas precisa, e parece que nem sequer há 700.000 pessoas à procura de casa. Parece que os últimos números que eu vi serão 150.000, 200.000 que estão à procura de casa, mas a casa mantém-se fechada apenas por má vontade do proprietário. Bom, eu gostava de, uma vez por todas, desmontar esta falácia, porque realmente não é assim. Antes fosse, mas não é assim. A primeira questão realmente que se deve pôr, principalmente a quem legisla, é porque é que a habitação está devoluta. E para aí precisamos de... Primeiro precisavam ter falado com a Associação Nacional de Proprietários, provavelmente é neste país quem está dentro do assunto, porque os nossos associados nos relatam tudo o que se vai passando. Mas nós podemos dizer, e para maior facilidade, o país são 89.000 km², portanto ainda é relativamente grande, em termos europeus, um país de território médio, e nós sabemos que há muitas casas vagas aonde? Há muitas casas vagas no interior. Ou seja, há casas vagas no sítio onde não há gente. E onde há gente, se calhar, não há casas vagas. Essas casas também entram nas estatísticas. As casas que estão na beira alta, na beira baixa, tudo o que é zonas fronteiriças e não tão fronteiriças como isso. E todos nós conhecemos, percorremos o país, que, isto também é outra verdade que era bom que fosse dita, é que diabo, há aldeias inteiras, eu conheço aldeias inteiras que estão devolutas, com casas, mas ninguém quer ir para lá. Provavelmente nem sequer de férias, porque eu conheço aldeias em que nem há um café, não há um restaurante, não há um mercado, não há nada, está devoluta, a aldeia finou-se. Realmente, onde as casas fazem falta é nos grandes centros urbanos, nomeadamente na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa. Para maior facilidade, podemos nos centrar na área metropolitana de Lisboa, que provavelmente é onde a situação se põe com mais acuidade. Na cidade de Lisboa, os últimos números que eu li falavam em 47.000 habitações devolutas. Isto é um número realmente elevado. Mas se nós começarmos a aprofundar o número, verificamos o seguinte. Verificamos que, números da própria Câmara Municipal de Lisboa, cerca de 5.000 destes alojamentos são propriedade da dita Câmara Municipal de Lisboa, que impõe aos proprietários privados um agravamento do IMI de 1.100%. Ouvimos todos bem, 1.100%, que é vezes 12 o IMI que se paga. E este ano, porque isto começou a ser aplicado com força no ano passado, em 2022, referente ao IMI de 2021, mas acharam que era pouco, os 1.100% de agravamento, e então este ano, para pessoas singulares, o agravamento, há uma coisa curiosa que vem na lei, vem no Código do IMI, é o agravamento do agravamento. E então há um agravamento do agravamento de mais 25%. Ou seja, isto vai para qualquer coisa com 1.375%, se não estou em erro. E isto no caso das pessoas singulares, porque se o proprietário for uma pessoa coletiva, aí já não é mais 25%, aí é mais 50%. Bom, e a pergunta que nós fazemos é o seguinte: porquê é que a própria Câmara, que é detentora, é o maior proprietário da cidade de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa tem 25.000 inquilinos, parece-me que números redondos, serão cerca de 100.000 pessoas, se Lisboa tiver 500.000 pessoas, digamos que
há uma percentagem imensa de 20% que são inquilinos da Câmara. Não vale a pena entrarmos pela situação de que metade destes inquilinos não pagam renda, porque não podem. Então, há outras casas da Câmara que foram ocupadas e a Câmara deixa que os ocupantes lá permaneçam, não faz nada, pronto, porque a casa estava desocupada, eles tomaram a iniciativa, passaram à frente dos outros. O que é que acontece? A Assembleia Municipal virou-se, aproveitou esta legislação e virou-se contra os proprietários privados. E os proprietários privados, infelizmente, quem estiver dentro destes assuntos sabe que aqui em Lisboa, principalmente, é uma situação de senhorios pobres e muitos inquilinos ricos. Porque também ninguém se convence. Segundo as estatísticas, há cerca de 900 mil arrendamentos em Portugal e cerca de 300 mil pagam uma renda inferior a 200 euros. Eu tenho aqui a estatística, não vale a pena depois entrarmos em minudências. O que é que acontece? Ninguém se convence que um senhorio que recebe, que há 80 e tal mil contratos com rendas inferiores a 50 euros, e que o senhorio é rico, não pode ser, nem tem dinheiro para ir mudar uma telha se começar a chover na casa, não é preciso saber muita matemática. Este aumento que é dado às pessoas, nós temos tido problemas terríveis, porque quando as pessoas recebem o aviso para pagamento do IMI, as pessoas não acreditam. Resta dizer que a maioria esmagadora dos senhorios, dos proprietários são senhorios, são pessoas idosas. São pessoas idosas, temos casos de pessoas que tiveram AVCs, pessoas que entraram em situação de apoplexia, temos tudo. Portanto, se a ideia é, e o que é que acontece? A pessoa não pode pagar, porque uma pessoa que pagasse 300 euros de IMI, por exemplo, de uma casa, vai ter que pagar 1.800. A maior parte destas pessoas e destes nossos associados têm pensões da ordem dos 400 e tal euros, são as pensões médias que há em Portugal. Doutor, vou pedir se pudesse começar a Pronto. terminar. Muito obrigado. Eu peço desculpa de me com alongar. alguma tolerância, naturalmente, queremos ouvi-lo. Eu peço desculpa. Isto é um tema muito vasto, então eu depois responderei aos seus deputados alguma questão que me queiram pôr para completar o raciocínio. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, por favor. Senhora Deputada Fátima Pinto. Muito obrigada. Senhora Coordenadora, se não se importa... Peço imensa desculpa, Sr. Deputado, tem toda a razão. Não é por nada demais, mas é só para cumprirmos o regimento. Tem toda a razão e o cumprimento do regimento é, em primeiro lugar, uma obrigação minha e o Sr. Deputado tem toda a razão. Passo-lhe imediatamente a palavra. Muito obrigado, Senhora Coordenadora, Senhores Deputados. Um cumprimento especial ao Dr. António Frias Marques, ao Dr. Fernando Marques da Silva. Agradeço a vossa presença e, como estávamos a falar, a requerimento do Chega. É importante dizermos que este requerimento já data de outubro de 2022. Portanto, 4 meses após a Assembleia, tenho o prazer de vos receber para nos dar as explicações que nós queríamos ouvir à data, mas que ainda hoje serão certamente atuais. Eu gostava, antes de mais, de lhes colocar uma preocupação que é nossa, mas que eu acho que é transversal a toda a sociedade portuguesa, que tem a ver, naturalmente, com a carência de habitação e não só, também com a subida desenfreada das taxas de juro, neste caso de Euribor, que servem de referência para os contratos de crédito à habitação. Neste sentido, sendo os senhores representantes dos proprietários, eu pergunto-lhe se veem com bons olhos como é que perspectivam o futuro curto, médio prazo no mercado habitacional. Pergunto-lhe também se hoje em dia, na sua opinião, e o Sr. Presidente da Direção ainda agora deu a entender uma coisa que nós compreendemos perfeitamente, hoje em dia é complicado ser proprietário, porque as rendas antigas são baixas, continua-se a pagar IMI, as obras de manutenção são a cargo do proprietário e o imposto sobre o arrendamento é elevado e o Governo, ao que parece, não tem interesse e disponibilidade para baixar. Aliás, nós temos vindo a dizer que o principal problema da habitação em Portugal não é a falta de habitação.
O Sr. Presidente disse, e bem, temos 700 mil imóveis devolutos. Ok, uma parte está concentrada no interior, é verdade, mas nós sabemos que, infelizmente, grandes cidades como Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, Leiria, Faro e tantas outras têm imóveis pura e simplesmente fechados por falta de vontade dos proprietários arrendarem. E eu compreendo, naturalmente compreendo. Os impostos são altos. Para construir ou para comprar aquelas casas, os proprietários tiveram que despender das somas que foram necessárias, acrescidas de impostos. O IVA dos materiais de construção, que o Estado não mexe. A requalificação urbana, que o Estado não mexe nesse IVA, da reabilitação desses imóveis. Todos esses custos, o IMT, o IMI. Posso concluir? Muito obrigado. O IMI, nós apresentamos propostas para acabar com o IMI durante o período de vigência do PRR. Resposta do grupo parlamentar do Partido Socialista, que suporta o governo, chumbo. Portanto, se não há vontade de quem governa de alterar estas políticas, não podem exigir aos proprietários, como quis recentemente, numa medida de propaganda política absurda, um partido da extrema-esquerda querer obrigar os proprietários a colocar os seus imóveis no mercado. Sr. Presidente, vai-me desculpar este desabafo, mas nós ainda não estamos em Cuba, felizmente. Estamos em Portugal. E os proprietários, enquanto legítimos donos dos seus bens, têm a opção de colocar ou não no mercado de arrendamento o que é seu. Naturalmente que nós percebemos, há carência, mas não se pode obrigar. Pode-se e deve-se, e compete ao Governo, criar os mecanismos que sejam atrativos para os proprietários colocarem os seus imóveis no mercado e suprir esta carência enorme de habitação. Portanto, eu pergunto-lhe, para terminar, se concorda com a nossa posição, que entrega perfeitamente e sem qualquer reserva ao Estado a culpa pelo cenário que nós temos da falta de habitação. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde. Muito boa tarde também ao Sr. Dr. António Frias Marques, Presidente da Associação Nacional de Proprietários, e ao Dr. Fernando Marques da Silva. Agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que pretende refletir em conjunto com a sociedade civil os problemas da habitação e tentar encontrar as melhores soluções. Ele tem um ponto de partida, e o ponto de partida é o Programa Nacional de Habitação, que foi apresentado há poucos dias pelo Governo e pelo Partido Socialista. E, portanto, esse, digamos que foi o pontapé de saída, e em boa hora o Partido Social Democrata apresentou um requerimento para a constituição deste grupo de trabalho, que aliás foi aprovado por unanimidade de todos os partidos. E, portanto, isto tem consequências, e a consequência é de que todos estão interessados em fazer uma reflexão conjunta e em resolver o problema das pessoas e o problema da habitação, que é um problema gravíssimo e que é inegável que existe hoje em dia. O Sr. Presidente, na sua intervenção, trouxe-nos aqui algumas questões, falou-nos de prédios devolutos, trouxe-nos uma preocupação que eu concluo que foi ao nível da coesão territorial, e de facto veio demonstrar que pode haver muitas casas no interior, mas que ninguém quer ir para lá, é uma verdade. E trouxe-nos também uma outra questão relacionada com o IMI e com a questão dos municípios. Bom, todas essas questões são naturalmente importantes e serão objeto da nossa reflexão. A questão fundamental no que respeita aos prédios devolutos parece-nos que terá muito mais a ver com aquilo que faz parte da habitação e do parque público e, portanto, porquê é que há casas devolutas e porquê é que essas casas não estão a ser utilizadas e direcionadas para as famílias que efetivamente precisam e que é uma responsabilidade do Estado responder a estas necessidades, muito mais, na nossa perspectiva, do que casas devolutas
O termo devoluto tem um sentido pejorativo que nos parece que se afasta daquilo que o Sr. Presidente nos pareceu que quis trazer, porque, de facto, a circunstância de um proprietário ter uma ou duas casas, ou ter uma segunda casa e ser a opção dele não arrendar, por exemplo, se calhar não arrenda porque não tem qualquer incentivo para fazer um contrato de arrendamento hoje em dia. Porque eu costumo dizer que hoje só quem for muito louco é que celebra um contrato de arrendamento. E eu gostaria de ouvir o Sr. Presidente relativamente a esta matéria em particular. Porque, de facto, nós acreditamos que uma grande parte dos problemas da habitação passa, ou a resolução de uma grande parte dos problemas da habitação passa por nós termos um mercado de arrendamento muito mais aberto e por termos muito mais casas no mercado de arrendamento do que temos hoje em dia. E nós temos políticas e temos uma legislação que é altamente castradora do arrendamento e do incentivo ao arrendamento. Quando eu digo só quem é tolo é que, e perdoa-me a expressão, o que eu quero dizer é que a insegurança jurídica que temos na legislação vigente no regime do arrendamento urbano, nomeadamente no da habitação, mas não só, mas é disso que falamos aqui, é um regime que afasta qualquer proprietário de celebrar um contrato de arrendamento porque ele não sabe o que é que amanhã pode esperar, porque são inúmeras as dúvidas que se levantam, basta olhar para os tribunais e ver a quantidade de processos e de litígios que existem no que respeita ao mercado de arrendamento e ao regime que está em vigor. E, portanto, gostávamos muito de ouvir a Associação de Proprietários no que respeita a esta matéria, sabendo ou querendo saber se, ouvindo a associação como ouve os proprietários, se esta é uma preocupação dos proprietários, de facto, se a legislação do arrendamento ou se a introdução de alterações legislativas no regime do arrendamento urbano pode fazer parte da solução e, se sim, em que medida? Qual é o caminho? O que é que está mal relativamente ao regime jurídico do arrendamento? E onde é que estão os principais problemas? E, portanto, este era um dos aspectos que gostaríamos de focar, sem prejuízo de gostarmos também de vos ouvir relativamente ao Programa Nacional de Habitação no seu todo, se é que já tiveram a oportunidade de o analisar, não tendo, serão muito bem acolhidas por este grupo de trabalho também qualquer parecer que nos façam chegar, mas eram estas as nossas principais preocupações hoje. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Fátima Pinto, Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados e queria também cumprimentar e saudar a Associação Nacional de Proprietários, na pessoa do seu Presidente, Dr. António Frias Marques, assim como do seu Diretor Jurídico, Dr. Fernando Marques da Silva, agradecendo a vossa presença, a vossa disponibilidade, assim como todos os esclarecimentos que nos são prestados. Esta audição decorre, todos sabemos, num contexto de crise inflacionista que provocou o maior aumento dos últimos 30 anos no custo de vida dos portugueses, à qual acresce um problema estrutural de escassez de habitação adequada à dimensão e aos rendimentos das famílias. A oferta, já por si escassa, foi maioritariamente orientada para os segmentos mais elevados nos últimos anos, e os problemas no acesso à habitação foram-se transformando num problema social de enorme dimensão, que afeta não só as famílias mais carenciadas e vulneráveis, mas também, cada vez mais, famílias de classe média e os jovens. Conhecemos o diagnóstico, sabemos o que nos trouxe até aqui, vivemos décadas de secundarização das políticas de habitação, que foram maioritariamente direcionadas para o apoio ao crédito à habitação e compra de habitação, acreditando que o mercado resolveria o problema do acesso à habitação, desvalorizando dessa forma a dimensão do arrendamento e, também em contraciclo com muitos países europeus, não investimos em tempo na criação de um parque público habitacional, vendendo património em vez de o reabilitar e de o reforçar. Acreditamos, tal como o Governo também já o defendeu, que se deverá seguir uma estratégia de reforço do parque habitacional público, pois só este parque habitacional público robusto poderá garantir uma resposta mais premente às necessidades de habitação, mas também o acesso ao arrendamento público acessível, que nessa medida reforce também a capacidade de regulação do mercado,
pelo peso relativo que essa oferta passa a ter no conjunto do parque habitacional. Esta é uma resposta estrutural, que, como todos sabemos, também demorará alguns anos a concretizar, mas que é uma resposta duradoura ao problema habitacional. Contudo, esta prioridade no investimento infraestrutural não pode substituir, não substitui, mas antes se conjuga com outras políticas mais conjunturais, assim como o mercado privado, que se pretende que seja saudável e capaz de ser efetivamente acessível e compatível com os rendimentos das famílias. Deverão ser encontradas medidas que coloquem no mercado de arrendamento muitos fogos atualmente devolutos e que não se encontram só no interior do nosso país. Em Lisboa, estima-se que existam cerca de 50 mil imóveis devolutos. Como? E, como é óbvio, também aqueles que são detidos pelos municípios, tal como frisaram, mas que, através do primeiro direito, têm também essa possibilidade de reabilitar esse património para disponibilizarem para a habitação. E, na medida do possível, também as habitações de residência secundária, que também foram aqui já referidas e que poderão ter um importante papel se tiverem um incentivo próprio para poderem entrar no mercado de arrendamento. E, por outro lado, deverão ser também criados incentivos para a promoção habitacional privada, adira de forma mais significativa a soluções de arrendamento acessível. E é exatamente aqui nesta vertente de incentivo da oferta privada que gostaríamos de obter os vossos contributos, perceber qual é a receptividade dos proprietários a propostas que poderão passar por benefícios fiscais ou arrendamento privado, promovido a preços compatíveis com os rendimentos das famílias, ou outras medidas que julgarem convenientes. E que incentivos por parte do Estado necessita o setor privado para que comece a investir na criação de oferta de habitação, seja para venda a custos controlados ou para arrendamento acessível. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero cumprimentar a delegação da ANP, o Sr. Presidente António Frias Marques, o Sr. Diretor Jurídico Fernando Marques da Silva, agradecer a vossa presença. Eu julgo que seria interessante também que a intervenção e o testemunho e a informação que a ANP pudesse partilhar com a Comissão Parlamentar e com este Grupo de Trabalho da Habitação poderia também incluir um aspecto que tem a ver com a realidade mais, vamos dizer assim, mais desagregada, mais ao detalhe, porque muitas das vezes uma fotografia mais à distância, que parece tudo igual, se nos aproximamos mais das coisas, há mais diferenças que nós depois podemos encontrar. E o PCP, ao longo dos anos, no debate sobre a habitação, tem chamado a atenção e sublinhado uma questão que para nós também é importante no que diz respeito ao arrendamento e à questão dos proprietários. É que quando nós falamos dos proprietários e dos senhorios, isto não é tudo a mesma coisa. Nós próprios temos sido olha, e agora, pelos vistos, voltámos a ser os primeiros a falar nisto. E às vezes ficamos mesmo sozinhos a falar nisto. E quando nós falamos dos fundos imobiliários, quando nós falamos das multinacionais e dos fundos de investimento, quando nós falamos de grandes grupos económicos, até do setor financeiro e segurador, por exemplo, há um problema na discussão, que é, muitas das vezes, a realidade que existe, que convive com esta outra situação, na mesma cidade, às vezes na mesma rua, é de um proprietário, que é o tal proprietário mais idoso, com uma reforma baixa, que tem, às vezes, até um pequeno comerciante, aquela imagem, eu diria, mais clássica, mas que é real, acontece ainda hoje em muitos casos, mas ele depois é usado como escudo humano, desculpem a expressão, é usado como escudo humano dos interesses daquele poder económico dos fundos de imobiliário. E nós não consideramos que isso seja justo, porque, de facto, as respostas são diferentes. E no debate sobre a habitação em tempo de pandemia, procuramos chamar a atenção para isso.
sobre os impactos e os resultados das decisões que era preciso tomar para defender a vida das pessoas. Ora bem, eu gostava que nos pudesse até trazer o seu testemunho sobre a própria realidade da associação que representa. Pelos próprios estatutos da associação, sabemos que tanto pode ser membro um caso como o outro. Uma pessoa idosa, um proprietário individual ou que tem poucas casas, como pode ser uma empresa, estatutariamente, tem lugar todos eles na associação. Eu gostava que nos pudesse transmitir essa experiência das pessoas que os senhores representam. Até porque, infelizmente, isto é um trabalho que ainda vai demorar algum tempo no nosso país, infelizmente, do ponto de vista estatístico, essa amálgama de situações e de realidades ainda não foi ultrapassada do ponto de vista da análise dos dados. E vamos precisar de fazer essa desagregação de uma forma séria e rigorosa, do ponto de vista dos temas da habitação, quer na ótica dos proprietários, quer na ótica dos arrendatários, dos inquilinos. A questão das instituições sem fins lucrativos, cabe lá muita coisa. A questão dos próprios proprietários privados, cabe lá muita gente, digamos assim, e gente muito diferenciada, portanto não vou acrescentar mais, julgo que compreenderam a minha questão. Depois há um tema que eu gostava de trazer também, que tem a ver com a falsa questão da insuficiência de habitações disponíveis. E nós compreendemos, não é compreendemos, nós concordamos que há um número ilusório de 700 mil fogos devolutos, como se estivessem todos aqui em Lisboa e no Porto e que tivesse aqui a solução para o problema. Quer dizer, a verdade seja dita, 47 mil também não é pouco, faz diferença. Mas há um aspecto que é factual, é que, de acordo com os tais dados estatísticos registados, numa década, 2011 a 2021, famílias residentes, houve um aumento de 105 mil famílias a mais 105 mil famílias a precisar de casa. Alojamentos em oferta disponíveis, mais 111 mil. Portanto, não há déficit de casas. O problema é a financiarização, e era sobre esse tema que eu gostava de o ouvir. Porque também aí há mudanças qualitativas na própria gestão daquilo que antigamente era uma segurança, mas era uma segurança para o senhorio e uma estabilidade que, apesar de tudo, não era colocada para o inquilino em causa. E que agora não é só a instabilidade da vida dos inquilinos, não é só não saberem o dia da manhã em relação ao emprego, ao contrato de trabalho. Vou terminar, obrigado, peço desculpa. Não é só o não saber o dia da manhã em relação ao emprego. É não saber o dia da manhã se o senhorio vai correr comigo no fim do contrato porque aparece outro a pagar mais do que eu. E a financiarização, a maximização do lucro em curto prazo para otimizar, como agora se diz, estes ativos financeiros, está a trazer realidades novas, objetivamente, no nosso dia-a-dia, que não era assim tanto há algum tempo atrás. E eu gostava de ouvir sobre isso. Muito obrigado. Obrigada. Senhor Presidente da Associação Nacional de Proprietários, eu passava já a palavra de seguida para responder naturalmente às questões solicitadas, mas também para o comentário que julgar pertinente. Achei interessante também que o Sr. Deputado do PCP tenha colocado também uma questão sobre a própria Associação Nacional de Proprietários. Também será interessante. Será respondida com muito gosto na altura própria. Se calhar vou começar por tentar responder ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, que foi quem iniciou os trabalhos. Acerca do futuro do mercado habitacional. Bom, eu não sou astrólogo, mas o futuro do mercado habitacional abre chaveta, habitação própria, que são 70% a 80% dos portugueses que vivem em habitação própria, é um número colossal. É que, no fundo, a gente, quando fala do arrendamento, às vezes faz muito barulho com o arrendamento, que não há casas para as pessoas que querem arrendar, mas o arrendamento é uma coisinha assim. A maior parte das pessoas tem o problema resolvido. Esta é a realidade, graças a Deus, não é? Tem o problema resolvido porque vivem em casa própria, não é? Já sei que agora há este problema, porque depois dentro desses 70%, há para aí uns 30% que agora estão, enfim, um bocado aflitos com a subida dos juros, porque estão indexados à Euribor e, portanto, a coisa está complicada, não é? É verdade. Mas realmente
não há um mercado habitacional, há pelo menos dois. E depois há os mercados geograficamente, etc, etc. Agora, foi falado também pelo Sr. Deputado o problema das rendas baixas. Vamos lá ver. Nós temos uma proposta a fazer, que já fizemos, mas nunca não nos ligaram nenhum. Se a gente verificar em relação às rendas, depois fala-se às vezes assim, ui, agora a renda, pedem uma renda de 1.000 euros. Bom, tenho aqui a estatística. Dos 900 mil contratos, apenas 2% pagam uma renda superior a 1.000 euros. Agora, eu tenho conhecimento pessoal do que é esta renda de 1.000 euros ou superior a 1.000 euros. É uma vivenda no bairro da Encarnação, com 2 andares, com garagem. Quer dizer, é que há casas e casinhas, não é? Quer dizer, há muita espécie de casa e, portanto, a renda é adaptada à casa. Há rendas até de muito mais. Depois, acerca das rendas também, há outra coisa também muito importante. É que, neste momento, Portugal não tem fronteiras. E o que é que acontece? O inquilino potencial, porque é desse que estamos a falar, porque quem tem casa está regalado, tem estas rendas baixinhas, a maioria esmagadora, não é? A maioria esmagadora tem rendas, a renda mais frequente é entre 200 e 400 euros, que são 40% do mercado, a grosso modo. E realmente depois há 200 e quase 300 mil que pagam menos de 200 euros, de forma que esta é a realidade do país, não há dúvida nenhuma. Agora, vamos falar dos contratos que se vão fazer. Então, dos contratos que se vão fazer, isso aí já é outro assunto, realmente. Mas aí também há também se dizem muitas coisas, pronto. O que é que acontece? Em relação à situação das rendas baixas, origina o seguinte, as rendas baixas. Origina que são contratos, muitos deles feitos muito antes do 25 de Abril, ao abrigo ainda da célebre Lei 2030, que todos já ouvimos falar, que congelou as rendas em Lisboa e no Porto. A seguir ao 25 de Abril, um determinado secretário de Estado, logo a seguir, achou que era pouco as rendas estarem congeladas em Lisboa e Porto e estendeu este congelamento ao resto do país. Portanto, nós desde 1974 estamos todos congelados. São rendas muito baixinhas em que não se pode mexer. Estima-se que 200 mil arrendatários que se encontram numa coisa que se chama o período transitório, com legislação de 2012, em que as pessoas começaram a pagar uma renda indexada. Os contratos são contratos perpétuos, porque as pessoas quase todas têm mais de 65 anos ou têm deficiência igual ou superior a 60%, e a renda ficou indexada. Se a pessoa ganha, por exemplo, 500 euros por mês, a renda não pode ser mais de 50 euros, e daí vêm as rendas baixinhas. E isto está inamovível. Nessa altura, a partir de 2012, o período transitório era de 5 anos. Os 5 anos, pronto. Mas estes 5 anos, atenção, depois também anda aí outra coisa que não é verdade, que se diz aí. É que, Jesus, que agora em 2023 acaba o período transitório, porque entretanto o período transitório foi empurrado de 5 para 8 anos e de 8 para 10 anos e agora estamos nos 10 anos. Agora estamos à espera que uma entidade, que eu desconheço o que seja, que se chama Observatório da Habitação, mas que, pelos vistos, não observa rapidamente, que diga se pode fazer qualquer coisa nesta lei ou não pode, etc, etc. E então estamos... Já há situações destas, já passa dos 10 anos, mas não vejo ninguém preocupado com isso. O que é que acontece? Acontece que estas rendas baixinhas, quando finalmente... Como é que estes contratos acabam? Infelizmente, estes contratos só acabam pela lei da vida, ou da morte, só acabam aí, e realmente vão acabando. Já são transferidos para os filhos com 65 anos. Bom, mas vamos partir do princípio que os filhos já estão numa classe qualquer. O que é que acontece? E aqui entra a casa no grupo da devoluta. Bom, muitas vezes, eu devo dizer uma coisa, muitas vezes tem que ser o senhorio a arranjar maneira de tirar os trastes lá de casa, porque não se dão a esse trabalho, percebe? Agora vamos ver uma coisa, diz assim, pronto, mais uma casa de devoluta, vamos lá pôr uma família. As pessoas não imaginam o estado em que as casas ficam depois de terem sido usadas durante 50 ou 60 ou 70 anos. As pessoas não imaginam. Pronto, até porque antes as pessoas não tinham preocupações que têm agora. O que é que acontece? Uma casa destas, que é entregue ao senhorio, e que entra para o grupo dos devolutos, precisa de uma casa média de 100 metros quadrados, não escusa ser maior ou mais pequena, porque as casas de antes não eram umas coisinhas que agora fazem também mais pequenas. Uma intervenção. Casa de banho nova, porque na altura a casa de banho não se usava. Casa de banho nova, completa. Cozinha nova, equipada, com armários, etc, etc. Material de queima, tem que ter esquentador e fogão.
Instalação elétrica, porque são casas que ainda têm aqueles fios elétricos revestidos a pano, que aquilo depois ardia quando havia um sobreaquecimento, o pano ia por ali fora e tal. Instalação elétrica nova. Instalação de água nova, porque os canos eram de chumbo, rebentam hoje, eventualmente, está sempre a rebentar. Instalação de esgoto nova. Depois há outra coisa. Uma obra destas, depois, ao ser recuperada, uma casa destas, tem que entrar o engenheiro do risco sísmico, mas isto é tudo a pagar, não é? Tem que haver o relatório do risco sísmico. Se a escada for muito a pino, é preciso pôr a escada com corrimões e não sei, essas coisas todas. Bem, para abreviar e para não amassar os seus deputados, numa casa de 100 metros quadrados, uma intervenção a fundo, são 40 mil euros. São 40 mil euros. Não vale a pena. Ou pode ser 35 mil ou 45 mil, anda por aí. E onde é que está este dinheiro? O senhorio estava descapitalizado, não é? Bom, o que é que o senhorio faz? Olha, fecha a porta e deixa ficar, vamos ver. E lá está a casa. E, entretanto, a Câmara aplicou-lhe o tal aumento de 1.100 euros, que é para ele saber o que é uma casa de voluta, porque é mau, não quer arrendar a casa. Ele pode tentar arrendar a casa, porque houve uma altura, já há muitos anos, em que havia imigrantes de países, sei lá de onde e tal, que até se metiam nestas casas como elas estavam. Hoje não metem. As pessoas hoje têm uma exigência tal que a pessoa que pretende uma casa, se a casa não tiver uma tomada para a internet em todas as divisões, já não quer a casa, porque a casa tem que estar equipada como deve ser. Já não digo que tenha a cozinha com a ilha central, que isso já é um exagero, mas tem que ter acesso para estas coisas todas, toda ela. Portanto, o que é que acontece? Acontece que isto vai encarecer. Se esta casa já tinha um valor que lhe era atribuído pelas finanças à volta de 60, 70 mil euros, isto vai para 100 e tal mil euros, bom, porque, entretanto, depois as finanças reavaliam isto, que isto tinha um coeficiente de vetustez de 0,4, porque era uma casa muito antiga, mas depois, como levou obras, passa a um coeficiente de 1. Portanto, isto vai para um valor de 100 e tal, eu vou tentar ser breve, de 100 e tal mil euros. De forma que, resultado, a casa, depois de gastar este dinheiro todo, e só para abreviar, não pode haver rendas baratas. Como é que há rendas baratas? Se a casa vale aquilo tudo, a pessoa gastou aquele valor, a renda depois vai-se adaptar ao investimento que foi feito. Agora, depois era aí, retomando o que eu estava a dizer, como é uma sociedade aberta e não há fronteiras, aí depois, se calhar, entra o inquilino estrangeiro. Porque Portugal, todos os dias, nós temos imensos associados que arrendam a casa a americanos, a franceses, a ingleses, etc, etc. E, por amor de Deus, 1.000 euros para nós é uma coisa. O nosso ordenado mínimo são 760 euros, não é? O ordenado mínimo desses povos, e alguns reformados com reformas chorudas. Portanto, aí e aqui, esta situação aqui, perdoem-me, mas é a quadratura do círculo completamente. Porque aqui o problema se calhar não é as rendas elevadas, aqui o problema é que nós estamos ganhando pouco. E não há volta a dar a isto. Enquanto for um país com as fronteiras abertas, as pessoas são livres de arrendar e muitos portugueses detentores de casas realmente conseguem arrendar, principalmente a arrendatários estrangeiros. Eu não sei se posso acabar ainda. Porque... Sr. Presidente, ainda tem um bocadinho de tempo, mais um bocadinho de tolerância. Nós é que temos outra audição a outra entidade seguidamente, porque senão até, naturalmente, teríamos uma tolerância foi-me também perguntado... maior, mas tem ainda outras questões. Posso terminar? Só uma coisinha para o Sr. Deputado Filipe Melo. É evidente que compete ao Estado, quer dizer... O artigo 65 da Constituição diz que é um direito fundamental à habitação, tal como diz também que é o direito à saúde e o direito à educação. Acontece uma coisa, acontece que na educação a maior parte das escolas são públicas e, portanto, o Estado gera as escolas e dá educação às pessoas, etc, etc. Os hospitais, a mesma coisa, mas na habitação, quer dizer, já vimos que o mercado público da habitação são apenas 2%, de forma que aqui isto não pode ser tratado da mesma maneira, o direito à habitação, que o direito realmente à saúde e o direito à educação. Portanto, compete ao Estado, não há dúvida nenhuma, prover a casa para as pessoas que dela necessitam, porque há muitas pessoas que precisam realmente de casa. Sr. Presidente, agradeço-lhe imenso, só fazer aqui um pequeno esclarecimento, fiquei na dúvida. Os 10 minutos que o Sr. Presidente da Direção teria não era para responder apenas um dos Srs. Deputados, era para a totalidade das questões. Peço desculpa. Peço desculpa, porque realmente tenho aqui tanta coisa para responder aos outros Srs. Deputados. Pronto, eu creio que não me enganei na forma como coloquei a questão ao Sr. Presidente. Houve aqui um mal
houve aqui um mal-entendido. O Sr. Presidente tinha 5 minutos inicialmente, depois cabia 5 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos de resposta final ao conjunto das questões solicitadas. Percebo que é agora uma dificuldade, naturalmente o Sr. Presidente tinha vontade de responder aos outros grupos parlamentares. Desculpa, realmente. Eu vou aqui dar a palavra a uma interpelação à mesa da senhora deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Era exatamente para reforçar essa ideia. De facto, o grupo de trabalho é um grupo de trabalho que, como eu referi, avoca todos e a sociedade civil para nos darem contributos e, portanto, aquilo que eu solicitava era que o Sr. Presidente pudesse rever esta audição nos meios que estão disponíveis na página da Assembleia da República e nos pudesse enviar por escrito os contributos e as respostas às questões concretas que foram aqui colocadas, que serão naturalmente muito úteis para a nossa reflexão. Vamos Muito enviar, obrigada. sim senhora. Obrigada, Sra. Deputada. Eu acho que a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, da Sra. Deputada Márcia Passos, é muito bem acolhida e recebida por todos. Muito bem. Se o Sr. Presidente e a direção da Associação Nacional de Proprietários pudesse Vamos enviar por fazer escrito. chegar, temos o maior gosto em receber Muito bem. as respostas por escrito e Para também o grupo parlamentar qualquer parecer. do PCP, PS e PSD, não é? Exatamente. E chega também. Qualquer parecer ou contributo que a Associação... Senhores Deputados, só queria terminar. Como dizia, para além das respostas, naturalmente, da direção da Associação Nacional de Proprietários, também qualquer parecer ou contributo que a Associação Nacional de Proprietários também entenda claro. enviar. O grupo de trabalho estará ainda em trabalhos durante algum tempo, portanto, teremos também a oportunidade de colaborar. Tenho aqui, antes das despedidas, uma sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias. Isso agradecia. E na resposta a esse e-mail tinha os contributos. Exatamente. Muito bem. Até porque já tenho Obrigada, aqui os Sr. tópicos Deputado. e, portanto, é fácil fazer isso. Obrigada, Muito bem, Sr. ficamos à Deputado. espera. Portanto, estamos... Muito obrigada. Obrigado nós. Muito obrigado.